Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, de volta com o nosso segundo tempo de aula, essa aula de número 43, sobre a nova EcoSport Scanner, parte 1. Na tela de vocês, o que está aparecendo agora? Vamos lá, ó. Sonda 1, rica, e sonda 2, rica também. Vamos observar. Sonda SO2. Bom, primeiro, o que é o SO2? É uma abreviatura. S, sonda ou sensor. O, oxigênio. Tá? Então, SO2 é o sensor de oxigênio. Agora, entre parênteses, B1S1. O que é B1S1? O B1 é de banco 1. Tá? E o S1 é de sensor 1. Então, banco 1, sensor 1. Por que tem essa descrição de banco, né? Quando se fala aí, né, em sonda lambda? Por que essa questão de banco? Porque em motores 6 cilindros, 8 cilindros, em V, teremos o quê? 2 bancos. Um banco de cilindros de um lado, 3 ou 4 cilindros, e um banco de cilindro do outro, 3 ou 4 cilindros. Se é o motor V6, 3 e 3. Se é o motor V8, 4 e 4. Um V12, 6 e 6. Né? Então temos o quê? Temos algumas variações aí de banco de acordo com o motor. Então, esse B1S1, o B1 é banco 1. O S1, sensor 1. De baixo, mesma coisa, ó, sonda SO2, o sensor de oxigênio. B1S2. Por que B1? Porque é um motor de uma EcoSport. Só tem um banco de cilindros. Todos estão juntos, alinhados. Então, o S2 é o sensor depois do catalisador. Então, temos o S1 e o S2. E olhem, por coincidência, o sinal aqui, né, ó, os dois valores estão altos, né, ó, 850 mV, 748 mV, tá? Vamos lá, a teoria. Temos, nessa imagem, os sinais dos dois sensores. E observando pela sonda 2, que o motor ainda está frio. Pois, pelo fato de ter um valor alto, indica que o catalisador ainda está em fase de aquecimento. E o seu valor de tensão fica alto mesmo. Pode ver, as duas sondas estão com valor alto. Por quê? Né, eu monitoro e vejo que a sonda 1 e sonda 2 estão com valor alto? Porque é a fase fria de funcionamento do motor. A fase fria há o quê? Um enriquecimento natural, tá, da mistura, para que tenhamos o quê? O funcionamento do motor. Tem que ter uma mistura mais rica no início de funcionamento. E aí, tanto a sonda 1 indicou valor alto, como a sonda 2 também indicou um valor alto. Significa o quê? Que até o catalisador ainda não entrou, né, em funcionamento regular. Ele está ainda em fase de aquecimento. Tá? Vamos à tela seguinte. Ó. Sonda 1, pobre. Sonda 2, rica. Observem, ó, B1S1, o S1, 65 mV. Está bem pobre, próximo de zero. E a sonda 2, o S2, 749 mV. Está com valor ainda rico. Vamos lá, a teoria sobre essas informações. Ainda na fase fria, a ECU já consegue, através da mudança precisa do TI, do tempo de injeção, fazer com que a sonda 1 já tenha o seu fechamento. Já começa a oscilar a sonda 1. Ou seja, há a variação do TI. E aí a sonda 1, nessa tela que vocês viram, está indicando o quê? Mistura pobre. A sonda 2 ela vai oscilar quando o catalisador já estiver aquecido. E aí sim começa a ter alteração também na sonda 2. Tá? O que nós não podemos ter, em hipótese nenhuma, é com o motor quente uma sonda espelhar a outra. Rica, rica, pobre, pobre. Isso não pode com o motor aquecido.
Vai. 5 minutos depois que você ligar o motor, já não pode mais ter esse espelho. A sonda 1 oscila rápido, a sonda 2 oscila lentamente e muito mais na faixa pobre, valores baixos de tensão, tá? Então, temos nessa última imagem, sonda 1 pobre e sonda 2 rica, né? As formas que nós temos aí de identificação dos devidos componentes, tá bom? Vamos lá, seguindo. Ajuste de curto prazo. Vamos lá, telinha do Capital V3, relação AF. O que é o AF? Relação Air Fuel, ar combustível. Qual é o valor que o scanner está mostrando que a ECU está mapeando o sistema? 9 partes de ar para 1 parte de combustível. Obviamente, né? O que nós temos no tanque? Meio a meio? 100% gasolina ou 100% álcool? 100% álcool. 9 partes de ar para 1 de álcool. Bom, isso vocês já viram. Eu falei sobre isso para vocês. Agora o interessante é a linha de baixo. Ó. AJ Combi curto. O que é isso? Ajuste de combustível num curto prazo. Está indicando na tela menos 2%. O que é esse ajuste de combustível num curto prazo? Vamos lá, vamos entender. Vamos lá. Ajuste do curto prazo. Além do AF determinado pela ECU, temos o ajuste de curto prazo, ou seja, a adequação rápida dos valores do AF quando temos uma mudança brusca no funcionamento do motor. Isso ocorre logo após o abastecimento que temos mudança do combustível. Ou seja, tem que ser rápido, num curto prazo. Então, através da variação da sonda lambda 1, do sensor de detonação, tá? Sempre no pós-queima, hein? Sempre acontece depois que queima a mistura, tá? Nunca é antes, tá? Sempre é depois. O sistema vai mudando o mapeamento, tanto da injeção quanto ignição, num curto prazo. Porque, pelo sinal da sonda lambda, não está tendo a variação de rico e pobre mais centralizada. O detonação, ou está detonando, ou não está. Não está tendo, né, as respostas necessárias. Como que a ECU trabalha? Com base nas respostas erradas, vai mudando a F e vai tendo a alteração necessária, principalmente na sonda lambda. Ou seja, é como se você escutasse o motor carburado oscilando a marcha lenta. Aí você ia lá no parafuso de mistura e ia ajustando, fechando um pouquinho. Opa, piorou! Eu vou abrir um pouquinho, melhorou! Ou seja, eu vejo o funcionamento errado, estou ouvindo o motor oscilar a marcha lenta e corrijo o carburador. Aqui, lógico, não tem nada de coisa mecânica, é tudo eletrônico. Mas o sinal da sonda lambda ficar muito rico ou muito pobre, não está alternando, o módulo vai mexendo no AF até ele começar a alternar. Começou a fazer o chaveamento da sonda? Beleza. Ela está rápida, está centralizada? Beleza. Então, é assim que se consegue fazer as devidas correções no mapeamento de curto prazo. Só mais uma observação. Esse ajuste de curto prazo, na mudança do combustível, é até admissível, entendo isso, pode até acontecer do veículo ter leves engasgadas. Sim. Pisar no acelerador, demorar para responder um pouco, porque ele está exatamente na fase de curto prazo, num curto espaço de tempo, tendo que alterar a relação ar e combustível, AF. Tá? E aí se consegue o quê? Nesse curto espaço, modificar. E aí realmente o motor pode, bem levemente, não vai morrer, não vai deixar de funcionar, mas ele pode ter pequenas engasgadas sim, tá? Ele não está no seu melhor dia, seu melhor funcionamento naquele momento. Ele está ainda em adequação.
Próxima tela, ajuste de longo prazo. Primeiro, olhem a segunda linha aí do Capital V3. Nível de combustível, 24%. Caramba, Scopino. Bem que você falou, hein? O que eu falei no começo da aula? Boia do tanque de combustível. Sensor de nível. Para onde ele manda o sinal, a quantidade de combustível, né, que está no tanque. Ele manda em sinal em forma de tensão elétrica para quem? Para o painel de instrumentos. Ele marca no ponteiro lá e, através da rede de comunicação, manda o sinal para o módulo da injeção. Quanto tem de combustível nesse tanque? 1/4. Olha lá, ó, 24%, 25%, 1/4. Se eu encher o tanque, bate no 100%. Deixar na reserva, 5%. Meio tanque, 50%. E essa informação vem através da rede de comunicação. Tá? Não tem ligação direta com o módulo da injeção eletrônica, gerenciamento do motor, com o nível do tanque de combustível. Linha de cima, agora, ó, ajuste de combustível longo prazo, menos 4%. Esse valor menos 4% é a alteração que o módulo está usando como aprendizado com base nos sinais da sonda lambda, do detonação e por aí vai. Tá? Isso é o aprendizado que esse eu faz. Isso é que nós chamamos de parâmetros adaptativos. Tá? Vocês já devem ter visto isso em carros mais antigos, principalmente a linha GM, a linha Opel. Tá? Se falava muito em BLM. Estão lembrados disso? Deve aparecer na oficina aí um carro nessa linha ainda mais antiga, principalmente linha Chevrolet, tá? Uma descrição de BLM. BLM significa o quê? Bloco de leituras, tá? Do motor. São leituras que o módulo ia fazendo com base nas informações medianas que ele já tinha registrado e ia vendo. Está menos 4%, menos 5%, e vai fazendo uma contagem. Quando essa contagem atingia um valor alto, entendia-se que não tinha mais como corrigir, aí sim ativava a luz de anomalia e registrava-se um defeito. Ou seja, ele tinha uma fase de até 128 passos para corrigir e melhorar o funcionamento do motor. Passou disso, aí entendia que era um defeito, acendia a luz. Tá? Chama BLM. Aqui não usa mais essa sigla BLM, mas são parâmetros de aprendizado assim. Vocês viram lá, ó, menos 4%, menos 2%, e vai, no longo prazo, corrigindo e ajustando tudo isso. Tá? Já o ajuste de longo prazo ocorre em tempos maiores. Tá? Assim com o desgaste dos componentes, sujeira, né? Sujeira no corpo que vai acumulando, nos injetores, velas, etc. Temos a adaptação do sistema como um aprendizado real. Ou seja, o ajuste de longo prazo é o quê? Ele vai afinando a mistura, ele vai melhorando o funcionamento. E até mesmo também, né? Não só em relação a F, tá? O desgaste das peças. As velas vão desgastando, a borboleta vai sujando, bico já não injeta igual. Ele vai, no longo prazo, fazendo ajustes menores. Então, se eu comentei que no ajuste de curto prazo, o motor pode até dar uma engasgadinha de leve, sim. O longo prazo, não. O longo prazo, ele vai afinando a mistura, deixando a mistura mais próxima do ideal, né? De forma lenta, tá? Por isso que fala longo prazo. Bom, aqui o bico injetor, afinal de contas, altera o TI? Claro que altera o TI. O AF altera o TI, obviamente. Se você não tem uma mudança da taxa de compressão nesse motor sempre é 11 por 1,
Como que eu vou corrigir, né, a utilização do combustível? Alterando a quantidade que vai ser injetada. A pressão é sempre a mesma. 3,8 bar. Na gasolina, no álcool, na mistura, não importa. Sempre 3,8. E altera o que para corrigir a injeção de gasolina para álcool? O tempo de injeção. Tá? Vamos aqui na telinha falando sobre isso. De acordo com o AF, determinado pela ECU, temos a variação da relação ar e combustível. Assim, o TI sempre será maior quando o AF for baixo. 9:1 é uma relação AF para 100% álcool. Se comparado ao valor da gasolina, um AF alto, 13,2:1, 13/2, né? 13,2/1 ou 13/1, tá? Então, o tempo de injeção vai ter uma alteração drástica. Por quê? Como que eu mexo no ar que está entrando? Não mexo. Pisei no acelerador, a borboleta abre, entra o oxigênio. Eu vou trabalhar onde? Na quantidade de combustível para ter uma relação de 9:1. Ou então, para ter uma relação de 13,2/1. Então, altera o quê? O tempo de injeção. Mas é o suficiente alterar o TI? É o suficiente. Só mexo no combustível e fica igual? Não, né? De jeito nenhum. Temos que alterar o que também? O mapeamento da ignição. Por quê? Se o álcool já é um antidetonante natural, tá? Quando o motor está com álcool, eu posso adiantar mais o ponto, avançar mais a ignição. Ó, para quem tem aí, né, cabelos brancos ou igual o professor aqui, ó, cabelo não, mas barba branca, né, nos carros antigos com distribuidor, carburados, quanto você regulava o ponto de ignição de um Santana 1.8 gasolina? Vai, 10 graus APMS, mais ou menos isso. E um mesmo Santana 1.8 álcool, 15 graus APMS. Olha a diferença. Um era 10 na gasolina, outro era 15 álcool. Por quê? Porque o álcool já é um antidetonante natural. Tá? Eu posso trabalhar mais adiantado, o motor vai render mais e não vai ter o risco da detonação. Então, obviamente, com a alteração da relação ar-combustível, AF, né, eu posso alterar o tempo de injeção, obviamente, e também a ignição. Da mesma forma, a ECU também altera os mapas e avanços do sistema de ignição, já que, comprovadamente, podemos ter o ponto de ignição mais adiantado, mais avançado, quando temos o álcool como combustível. Ok? Então é importante entender isto, porque muda também o mapeamento. Belezinha? Aqui na tela, ela, a central eletrônica Marelli da nova EcoSport. E vamos lá a mais uma dica. O aprendizado da relação AF ocorre naturalmente quando é lento, ou seja, é possível, mesmo com o motor em funcionamento, ir medindo e alterando o tempo de injeção e os mapas da ignição. Perguntinha da nossa aula antes do plantão de dúvidas aqui no seu MEC. Vamos lá, pergunta. Via scanner, podemos fazer o aprendizado? Dá para acertar o aprendizado do combustível, AF, ir para álcool, ir para gasolina? Dá ou não? Resposta, sim, né? É uma das funções de ajustes no scanner automotivo. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, vamos lá, continuando com o nosso treinamento, agora o plantão de dúvidas, com dúvidas mais comuns referente à determinação da relação ar e combustível. Determinação da relação AF. Vamos lá então. Aqui na perguntinha em nossa tela. Como pode o sistema perder o valor AF e no dia seguinte não pegar? O que devemos orientar para o nosso cliente? Bom, primeiro, não é normal perder a relação AF de um dia para o outro, tá? É algum defeito, é alguma falha. Ainda mais em veículos
bem atuais, bem modernos, como essa nova EcoSport. A recomendação básica qual é? Na alteração, quando se muda o combustível, tá? Tem gasolina, tá acabando a gasolina, quase na reserva, paro no posto de combustível e coloco álcool. Eu tive uma alteração brusca do combustível. Lá no posto mesmo, vou dar uma partida, o motor vai pegar. Porque ele está quente, está aquecido, tá? Agora, o problema é quando perder temperatura, quando esfriar. E aí na partida a frio que teremos a grande diferença. Por isso que a recomendação qual é? Alterou o combustível, mudou o combustível, temos que fazer o quê? Rodar com o veículo cerca de 10 km ou pelo menos 10 minutos para que seja feito o aprendizado, para que dê tempo da ECU, a unidade de controle do motor, monitore a sonda lambda, monitore o sensor de detonação. Por quê? Esperta, ela já vai estar. Você não abasteceu o carro? O dono do carro não acabou de abastecer? O sensor de nível não acabou de avisar, ó, mexeu, alterou, estava com 5% de combustível, agora estou com 10%, 15% ou 100%, alterou? Monitora o sistema e vai adequando. Por isso que se pede rodar com o veículo cerca de 10 km ou pelo menos 10 minutos, tá? Agora, há defeitos reais que está numa relação AF de gasolina, 13:1, por exemplo, e tem gasolina no tanque. No dia seguinte, vou dar na partida, e o motor não pega, encharca. Vou medir o AF pelo scanner, está 9:1. Espera aí, eu não mexi no combustível, não abasteceu. Estava 13:1, gasolina. No dia seguinte, o motor não pegou e encharcou vela. Vai ver o AF, está 9:1. Por que encharcou vela? Porque se ele entende que é 9:1, vai aumentar o TI. Agora, por que ele perdeu a referência? Normalmente tem a ver com alimentação elétrica. E aí entra falhas de bateria, conectores elétricos, terminais da bateria, massa do motor, tá? Ou, em alguns casos, comutador de ignição. Na hora de girar a chave e dar na partida, ele corta totalmente a alimentação e perde-se a referência. Então, fiquem bem atentos com isso. Procurem sempre utilizar o scanner a seu favor, medir o AF, registra na ordem de serviço do carro, ó, o carro chegou com AF 13:1, tá? E o cliente disse que está com gasolina, beleza. O carro chegou com AF 9:1 e o cliente disse que está com álcool. O carro chegou com AF 11:1 e o cliente disse que tem mistura no tanque, álcool e gasolina, beleza. E a gente consegue ajustar todos os detalhes, belezinha? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, fechamos aqui mais uma aula técnica da nova EcoSport. Semana que vem teremos nosso último encontro da nova EcoSport. Aula de número 11, ajustes e mais scanner. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.